Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos juntos mais uma vez aqui no canal Palavra de Sabedoria para as nossas reflexões diárias. E é sempre bom ter esse momento de crescimento na fé e no conhecimento de Deus. Hoje nós vamos meditar juntos o Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículos de 45 a 49. Lucas 24, 45 a 49, está escrito assim: Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai, entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Eu gosto de pensar que quando Jesus reúne os discípulos, esse é o momento da ascensão aos céus. Na realidade, eram as últimas comunicações, as últimas informações que ele estava passando para os discípulos antes de subir aos céus. E é interessante porque ainda assim, ainda nesse momento, foi necessário que o espírito desses homens fossem abertos. Não é verdade que ao longo da história de Jesus, da caminhada de Jesus com os discípulos, muitas vezes eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. E realmente era um pouco difícil para eles compreenderem, mas mesmo assim eles não deixavam de seguir o Senhor. Mas nesse momento, Jesus então abre o entendimento deles para que possa ficar claro para eles o motivo pelo qual tudo aquilo tinha acontecido. Eles ainda não estavam entendendo. E é assim que acontece conosco também. Às vezes as coisas no dia a dia, elas acontecem e nós não conseguimos compreender. As coisas de Deus acontecem na nossa vida, mas não é claro para nós. As pessoas nos falam de Jesus, a gente ouve o Evangelho na missa ou em outras situações, mas não entra na nossa cabeça. Parece que são palavras estranhas. Por isso foi necessário essa intervenção para que eles pudessem compreender. E é verdade, porque a palavra de Deus tem camadas e profundidades. Às vezes é preciso que ela vá penetrando o nosso interior até alcançar o máximo entendimento nosso. E mesmo assim, isso não é possível sem a ajuda do Espírito Santo. Por isso, Jesus, no final dessa fala, diz que enviaria o Espírito Santo, o prometido de meu Pai. E você sabe que a obra de Deus aconteceu na vida desses homens a partir de Pentecostes, a partir da vinda do Espírito Santo. Mas eu queria ainda ressaltar um aspecto importante quando Jesus fala que tudo isso estava escrito, era assim que era preciso acontecer, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus e a vinda do Espírito Santo. E essa é a redenção a ser anunciada para todas as nações. Não existe outra, meu irmão. Os homens têm procurado, ao longo das décadas e dos séculos, encontrar outra saída, outro caminho, mas não existe outro. E esses homens ficaram com a responsabilidade de transmitir isso para a humanidade. E eles levaram tão a sério essa responsabilidade que atravessaram mares, oceanos, visitaram terras longínquas para levar aos diversos povos, às diversas culturas, os ensinamentos do Evangelho e as verdades sobre Jesus Cristo. E para nós, nos dias de hoje, não é diferente. E não pode ser diferente. Esse é o único Evangelho que existe, não existe outro. Não existe outra teologia, não existe outra filosofia. São essas verdades que precisam ser levadas para toda a humanidade, para que o homem entenda
que o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo e é nele que se encontra a salvação. Mas essa missão difícil, essa missão quase impossível, ela não pode ser feita sem a ajuda do Espírito Santo. E por isso abra a sua vida, abra o seu coração para a ação do Espírito Santo, que é poderosa para realizar coisas que você, com a sua estrutura física e emocional, nunca conseguiria realizar. Deus te abençoe. Tenha um dia repleto de paz, alegria, amor e fé.